Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando quanto que se custa para ser um piloto profissional de motocross ou um piloto amador, um piloto que está nessa transição, quanto que você deve estar gastando ou já gastou um dia, esses pilotos gastaram para chegar no nível que eles estão. E também todo o dinheiro que teve que ser investido na estrutura, isso e aquilo. Então, pelo amor de Deus, não mostre para sua namorada, para sua mãe ou para sua esposa, porque o bicho vai pegar. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer a firma e vamos para cima. Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, todo mundo teve que passar pelo mesmo processo, vamos dizer assim, um investimento muito próximo. Gia, tem gente que treina mais, tem gente que treina menos, isso vai depender de como for o atleta. Tem atletas que são melhores em alguns quesitos e são piores em outros, e por aí vai, às vezes, depende muito da família, depende de muitas variáveis, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente vai... Conforme você vai evoluindo, igual meu pai sempre fala, o motocross é uma rosca sem fim, né? Você sempre vai apertando. Você precisa melhorar o equipamento? Vai lá, investir no equipamento. Agora eu preciso melhorar a parte física, mais uma parte física. Agora precisa de alimentação, mais alimentação. Agora eu preciso de um psicólogo, agora um psicólogo. Agora eu preciso arranjar um patrocinador, eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro, faz rifa, faz isso, faz aquilo. Então, cara, é sempre um processo, vamos dizer assim, quando começa a ficar confortável, vai aparecer outra coisa, você vai ter que apertar, vamos dizer assim, essa rosca, né? Você vai ter sempre em questão, sempre evoluindo, né? A mesma coisa que a parte física, você atingiu novos resultados, daqui a pouco começa a ficar fácil, você vai ter que buscar novos resultados, novos índices. Comecei a correr para 4 quilômetros, 4 minutos, 1 quilômetro, daqui a pouco você tem que estar correndo para 3,50, daqui a pouco para 3,45 e assim você vai evoluindo, não é da noite pro dia. Então, é igual eu falei, como eu vou falar aqui, eu vou enumerar alguns quesitos, todos os pilotos passaram por esses quesitos, vamos dizer assim, esses investimentos. Teve pilotos que tiveram maiores investimentos no exterior, esse mais em equipamento, esse deu uma forma aqui, outro ali, mas não foge muito, vamos dizer assim, 80% passou pelos mesmos gastos, os mesmos investimentos. Vamos começar pela estrutura. Todo piloto tem que ter uma estrutura, vamos dizer assim, uma van, ou uma Saveiro, uma Montana, um carrinho, uma moto, uma barraca, uma máquina de lavar, uma caixa de ferramenta. Então eu fiz um básico assim, né, chutando por baixo, uma moto do ano, para você ser realmente, às vezes, competitivo, vamos dizer assim, um campeonato mais profissional, um campeonato estadual, um campeonato brasileiro. Então vamos começar pela estrutura. O veículo, você está gastando entre 60 a 160 mil. Uma van nova, vamos dizer assim, você vai pagar 180, 200 mil, mas você às vezes investe um dinheiro aqui e ali, como você pode ir de Saveiro também. Mas eu vou de Saveiro, tem minha Saveirinha lá vamos dizer assim, tem Saveiro de 35 a 40 mil e tem Saveiro de 100 mil também. Então vai girar, eu fiz o cálculo aí entre 160, vamos dizer assim,
160 a 60 mil. Uma moto nova, mais uns equipamentozinhos de 70 a 90 mil. Uma barraca, uma máquina de lavar, um compressor de ar, para às vezes se passar ali, vamos dizer assim, você está fazendo as limpezas da parte elétrica, é muito essencial hoje em dia. É uma caixa de ferramenta, uma mesa, uma cadeira, um toldo, para você fechar com os seus patrocinadores. Então, vamos dizer assim, se você for do básico, assim, todos esses quesitos, você já investiu, você nem começou nada de moto, 150 mil reais. Vamos lá, uma van, igual eu falei, de 60 mil, vamos chutar. Uma moto de 90 mil que você gastou ali. Hoje uma KTM, você investe mais equipamento, uma coisinha, pode ser um pouquinho a menos. Uma barraca de 2 mil a 4 mil reais. Uma máquina de lavar também, pode ser de 500 a 3 mil reais. Às vezes gosta do pessoal de gasolina, que daí você não precisa de energia. Um compressor de ar também de 800 a 2 mil reais. Uma caixa de ferramenta, tem a básica ali, que você vai ter pelo menos as ferramentas ideais, que você precisa de 2 mil a 7 mil reais. Vamos dizer assim, hoje em dia, você pode ter do básico como do top, né? E uma mesa, uma cadeira, calculei de 1.200 a 3 mil reais. Então, vamos dizer assim, você está meio que no básico ali, você deve ter investido de 120 a 150 mil reais. O intermediário de 150 a 200 mil reais e vamos dizer assim, um mais prozinho, gosta de ter um motorhome, uma coisa, é de 250 aí a 500 mil reais. Então você tem parado ali sem você estar utilizando, você já investiu todo esse dinheiro. Então o pessoal fala, poxa, isso não é a parte mais difícil para o piloto, para o atleta, vamos dizer assim, profissional. Às vezes essa estrutura é cara, tudo, porém ela tá ali, você tá olhando ela. Você vê ela todo dia lá, você vê teu motorhome, você vê tua van, você vê tua moto. Você vê, tá lá, às vezes você perde 10, 15, 20% do valor dela no ano, mas você tá vendo lá. Você tem lá, coloquei 150 mil reais investido em moto, carro, ferramenta, essas coisas. Você perde 20 mil lá, 30 mil no ano. Você perdeu lá 20 mil, né? 30 mil. Isso não é o mais difícil. O mais difícil que eu falo, o pessoal às vezes vem falando, porra, você conseguiu o patrocínio, o cara te emprestar uma moto, isso e aquilo. Isso não é o mais difícil do motocross. O mais difícil, o mais caro, é você manter a roda girando. O que é manter a roda girando? É os custos. É o custo de ir para pista, é o custo de peça, é o custo para ir para corrida, é o teu custo mensal, às vezes você precisa ter um mecânico. Então, isso que sai caro. Por que sai caro? Isso vai, vamos assim, você coloca lá 10 meses, normalmente é 12 meses, né? Se você tem um mecânico que é contratado 12 meses, férias, isso e aquilo, então vamos calcular para 12 meses. Esse dinheiro não volta mais. Esse dinheiro que eu calculei aqui, vou falar para vocês daqui a pouco, vou primeiro enumerar certinho, esse dinheiro você vai gastar por mês aí, eu calculei aqui de 5.500 a 20 mil reais por mês, dependendo do teu nível de pilotagem ou de quanto você gasta ou quanto que você quer evoluir, como você está comprometido com o esporte. Esse dinheiro não volta mais. Por quê? É o dinheiro de peça, é o dinheiro de gasolina, é o dinheiro do mecânico. E claro, tem as benfeitorias, você vai evoluir, você vai ter isso, aquilo, mas esse dinheiro não vai voltar mais. Igual eu falo, você investiu no carro, você está olhando o dinheiro do carro lá, você perdeu 15, 20%, ou lá 15, 30 mil do ano, mas você tá vendo o dinheiro lá, você tem 100 e poucos mil reais lá, você olha, tá lá, o dinheiro tá lá. Esse dinheiro do dia a dia, isso aí você não volta mais atrás. Então, às vezes, lá o cara fez 6 meses de preparação, treinou, peça, isso, aquilo, e se machuca. Vai ficar 6 meses parado. Foi tudo água fora. Foi tudo jogado fora, o dinheiro, entre termos, né? Foi gasto, claro, tem evolução, experiência, isso e aquilo. Porém, o mais caro e o mais difícil é você manter essa roda girando, que é alimentação, gasolina, peça, mecânico, despesa de viagem, multa, IPVA, essas coisas, dinheiro some e você não vê para onde que foi. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, para mostrar a realidade, como que é difícil. Às vezes não é difícil você ter estrutura. A estrutura é a parte mais fácil, porque você está olhando todo dia lá o dinheiro dela que você investiu, você pode vender, demora às vezes 6 meses, 1 ano, mas você está vendo o dinheiro lá, você vai recuperar esse dinheiro. Mas o dinheiro do dia a dia, aquilo ali, já era.
Aquilo você vai gastar e nunca mais você vai ver a cor dele. Claro, vai ter as benfeituras, como eu falei antes. Vamos trazer quais são esses gastos. Eu trouxe aqui, assim, do básico ao mais profissional, vamos dizer assim. Hoje, vamos fazer o gasto semanal com treino de moto, só de moto. Sem contar, claro, contando com as peças também, mas sem contar as peças no começo. Só o treino de moto, você vai gastar de 50 a 100 reais para você pagar a diária da tua pista que você vai treinar, ou se você tem a pista particular, você vai ter mais gasto, porque você faz manutenção, isso e aquilo. Então, só para você ir para a pista de 50 a 100 reais. Combustível, para você ir para a pista. Eu calculei aqui em Curitiba 90 quilômetros, as pistas mais longes, então 45 para ir, 45 para voltar. Então você vai gastar aí no mínimo de 45 a 60 reais de diesel. Meu carro é diesel ou gasolina também, vamos dizer assim, você vai gastar isso daí. E mais 70 reais de combustível para moto, que é 10 litros aí. Um piloto profissional hoje em dia vai andar em torno de entre 1 a 2 horas por dia. Então 10 litros de gasolina voa, evapora, vamos dizer assim, você vai gastar. Não tem como fugir disso. Então, calculei que se você treinar 2 vezes na semana, você vai gastar 400 reais. É 200 reais por dia que você vai para a pista, você vai gastar. Não tem como fugir disso. Um piloto profissional só desses gastos, vamos dizer assim. Então, 2 vezes na semana, você vai gastar 1.600 reais só para você ir treinar em questão de despesa de combustível, pista e combustível para moto. Então, de 1.600 reais. Se você treinar 3 vezes na semana, 2.400. E se você treinar 4 vezes na semana, 3.600. Então, vamos dizer assim, eu já cheguei a treinar na minha época oficial, que eu era mais novo, entre meus 18 a 20 e poucos anos, até os 25. Cheguei a treinar 5 vezes a semana, treinava terça, quarta, quinta e final de semana. Depois a gente diminuiu para 4 vezes. Então treinava às vezes sábado, domingo, terça e quinta, ou treinava segunda e terça, quinta e sexta, descansava final de semana. Começou a mudar um pouquinho, mas normalmente muitos pilotos da minha época, da minha vida, era de 4 a 5 vezes, e hoje em dia o pessoal tem treinado isso daí de moto, de 4 a 5 vezes por semana de moto. Então, só o gasto de você ir para a pista e voltar, treinar, né, vamos dizer assim, sem contar as peças, é isso daí. 2 vezes na semana, 1.600 reais, 3 vezes na semana, 2.400, e 3 vezes na semana, 3.600, se colocar 4 vezes, 4.000 reais. Isso só para você treinar, fora as peças. Fiz uma listagem de peça que você vai gastar mais ou menos por mês se dá tudo certo, vamos dizer assim. De pneu, relação, óleo e alguns extras. Então, coloquei de pneu, você vai gastar uns 1.200 reais. Claro que às vezes você gasta 2 traseiros e um dianteiro, ou só um dianteiro e um traseiro. De relação vai mais uns 500 reais, corrente, uma coroa, às vezes dá para usar uma coroa de ferro. Claro que sempre pode ser mais, você consegue gastar mais. Um óleo, você vai trocar óleo de motor, pelo menos 1, 2 vezes no mês, 300 reais. E um extra de 500 reais, então totalizando 2.500 reais por mês. Então vamos dizer assim, se você treinar 2 vezes na semana, igual eu falei, de 1 hora, 1 hora e meia cada dia, você vai estar gastando aí 1.600 reais de pista, de você treinar tudo, e mais 2.500. Então, você vai estar gastando 4.100 reais. Isso não tem como fugir. Não tem como você fugir só disso, né? Isso que eu só falei de peça de moto, gasolina do carro, pista e gasolina para moto. Isso tá ali, né? Fora o que você tem que ter, às vezes, o extra, né? Toda a estrutura, e às vezes você mora em apartamento, mora uma coisa, você tem que alugar um local, uma oficina, alguma coisa. Eu tenho aqui em Curitiba num lavacar, eu fechei uma vaga, pago uma mensalidade, lavo a moto, faço tudo lá, deixo guardado. Eu moro num apartamento com meus pais, até não moro sozinho para salvar dinheiro, para estar competindo. Então, isso para você ver o quanto que tem que abrir mão. Então, só para você brincar aí, treinar, de 4.000, você vai estar gastando uns 4.000 reais fácil. Ah, Jean, mas eu preciso lavar a moto, eu não consigo treinar e lavar a moto, fazer revisão, eu não sei. Então vamos ter que começar agora, vou enumerar os profissionais, né, as mãos de obras que você vai ter que estar contratando, você vai ter que ter necessário para você
ter uma boa performance, ou você evoluir, né? Igual eu falei, cada vez a rosca vai apertando, então cada vez é a mesma coisa que cada vez você está investindo mais. Começando, você vai ter que ter um mecânico. Hoje em dia, o mecânico vai estar gastando de 2 mil, um iniciante aí, um cara para lavar moto, tudo, a 5 mil reais. 5 mil reais você vai estar pagando um cara, não é o melhor mecânico, mas com certeza o cara sabe abrir o motor, fechar, trocar. É vamos dizer, um básico, assim, né? Então, já de 2 mil a 5 mil reais. Então, de 4 mil e pouquinho, você já vai para 6. Só de mecânico, né? Fora que eu falei, você vai ter que ter uma estrutura, isso, enfim, mas vamos só de mão de obra. Ah, Jean, eu preciso uma fisioterapeuta, que hoje em dia o plano de saúde não paga, né? Uma boa fisioterapia, uma massagista, é super importante você fazer uma vez na semana ou pré-corrida, uma massagem, soltar bem a musculatura, depois a prova, uma prova, lógico, corre 2, 3, às vezes é sexta e sábado e domingo, então você precisa relaxar a musculatura, fazer ela se recuperar mais cedo. Então, vamos lá. Você vai precisar de uma fisioterapeuta, uma massagista, você vai gastar aí no mínimo uns 400 reais, se colocar uma vez na semana aí, barato, né? Se você achar você vai indo, às vezes você vai numa massagem ou vai numa fisioterapeuta soltar a musculatura, no mínimo uma sessão aí de 100 a 150 reais de ambas, né? Preciso de um nutricionista, minha alimentação não tá legal, eu quero evoluir. Você vai gastar aí em torno de uns 500 reais com um nutricionista mensalmente. Poxa, minha parte física não tá legal, preciso evoluir, eu contratar um personal. Hoje em dia você tem um nome, alguma coisa, ou tem um cara que vai te ajudar 2, 3 vezes na semana, é de 500 a 2 mil reais. 2 mil reais você vai estar pagando um cara que vai estar ali todos os dias com você, de segunda a sexta. Então, fugir disso não tem como. Um psicólogo, hoje em dia, vamos dizer assim, a internet tem nos ajudado muito, mas tem nos atrapalhado muito. O pessoal gasta muito tempo no celular, isso e aquilo. O psicólogo vai te ajudar em inúmeros problemas, não só na vida como atleta, a vida pessoal, isso influencia muito nos resultados. Você vai estar gastando aí também de 500 a 1.000 reais um bom psicólogo. O mecânico eu já falei, eu preciso evoluir na pista, preciso de um treinador, fora o mecânico. Às vezes que é mecânico já tem vamos dizer assim, ter um know-how, sabe te passar umas instruções, beleza, mas tem cara que não sabe, eu falei, o cara só sabe trocar peça e te dá a placa, mas precisa evoluir. Vai mais de 1.000 a 3 mil reais aí pra você ter um cara com você na pista. Então, vamos dizer assim, o básico do básico, 4 mil reais. Você ter um mediano ali, um gasto mediano, eu não preciso do fisioterapeuta, mas não preciso do nutricionista, tudo, 6 mil reais. E o top do top, você ter todo aquele suporte, 9 mil reais. Isso só de mão, vamos dizer assim, de profissionais trabalhando com você. Então, para você ver como que são os gastos. Já vou colocar tudo junto para vocês entenderem quanto que um piloto pode gastar e quantos o pessoal tem feito, né? Tem gasto, vamos dizer assim. Então, é isso daí. Gia, você botou os gastos, mas, você tem que morar, você é profissional, você só vive disso, você não tem outra renda extra, ou até ou mora com os pais, ou você já mora sozinho, tem um custo de vida normal. Então, vamos lá, falar do custo de vida normal. No mínimo do mínimo, o gasto mínimo, um plano de saúde e um seguro de vida, 1.000 reais. Não tem como você fugir disso. Eu fui ver para diminuir o meu plano de saúde, cara, não tem. De 700, eu pago 780. Menos do que isso, você tá, vamos dizer, à deriva, vamos dizer assim. Você é um plano de saúde que não vai te dar suporte. Ainda mais você que corre o Brasil inteiro, você precisa ter, em todos os estados, você precisa ter um suporte forte. Você nunca sabe o que vai acontecer, ou quando vai acontecer. Então, não sei, tem o básicozinho, 200 reais eu pago. Mas na hora que você vai para operar alguma coisa, você vai ter que pagar isso e aquilo, o barato acaba saindo caro. Eu pago 780, eu fiz 4 cirurgias nos últimos anos lá, então eu não gastei um centavo. Tudo o plano de saúde cobriu ali. A única coisa que não cobriu, mas depois eu pedi em reembolso, foi o instrumentador da cirurgia. O resto foi tudo pago. Então, vamos dizer assim, claro que teve anos que eu não gastei, mas teve anos que eu gastei bem mais, gastaria bem mais se fosse fazer a cirurgia particular. E não tem como você não ter um plano de saúde, né? Você vai precisar de exame de sangue, isso, aquilo, às vezes dá outros problemas de saúde e você está assessorado ali. Então, um seguro de vida também é super importante, e nunca sabe o que pode acontecer.
vamos dizer assim, claro que a gente não quer que aconteça, mas ter um seguro de vida nos deixa meio que calçado. A gente sabe que nosso esporte é muito desvalorizado, tanto financeiramente como divulgação, essas coisas, então você tem que estar sempre preparado para o pior. Eu te aconselho isso. Então, plano de saúde e seguro de vida já vai para R$1.000. Você vai gastar de 700 a R$1.000 com os dois. Eu preciso de uma academia, eu preciso de uma suplementação, eu pago o meu carro, comprei o meu carrinho, meu pai me deu uma van, eu preciso de um carrinho, alguma coisinha, uma moto, ou você está fazendo investimento aqui e ali, então vamos dizer assim, você vai estar gastando entre 1.500 a 2.500, só para você, plano de saúde, essas coisinhas, tudo, mais suplementação. Mas vamos dizer assim, um extra, mais uns R$2.000, vamos dizer assim, vai sair no cinema, vai comprar uma coisinha, um tênis, um óculos, um celular, alguma coisa, você vai gastar isso daí, e fora também, vamos dizer, vai pagar um aluguel, uma outra coisa, você vai ter que estar gastando também um pouquinho disso. Então você vai estar gastando aí mais em torno de uns R$5.000. Então, isso só para você ver quanto que custa ser um piloto profissional. Então o cara pensa, o cara emprestaram a moto pro cara, ou deram a moto pro cara. Às vezes é melhor você comprar a moto, o cara te sustentar, te manter a roda girando, do que o cara te emprestar a moto. Então é muito mais viável você ter um patrocinador que te dê dinheiro para manter a roda girando, do que um patrocinador que te dê toda a estrutura. Que a estrutura às vezes é difícil, mas porém você consegue recuperar o dinheiro ali no final. Então a gente já fez aqui eu fiz os gastos, né? Estrutura, o mensal de treino, pista, gasolina, essas coisas, e mais os profissionais que você precisa e ter os custos de vida normal, né? Então são são quatro gastos ali. Então vamos dizer assim, do básico, vamos começar o mensal ali. O básico você vai estar gastando em torno de R$5.600 a R$7.000. Não tem como você fugir disso. Pô, Gia, mas eu sou piloto profissional, é isso, é aquilo, eu ganho peça, isso, aquilo. Cara, pode botar na ponta do lápis, você vai estar gastando isso. Fora que às vezes você tem que ir pra corrida, não tem premiação, você vai estar gastando. Então eu sei que muitos pilotos da MX2 ganham R$5.000, R$3.000, R$6.000. Cara, isso não vai. Ele está empatando o dinheiro para estar competindo. Por mais que ele tenha toda essa estrutura, ele ainda está empatando o dinheiro. Então, o básico, e é isso, tipo, o cara treina mais, né? Vamos dizer assim. Eu falei, cara, normalmente esses pilotos não treinam somente 2 vezes na semana, tem mecânico, tem todos esses gastos. Mas, tem aquele cara que tá dando um jeitinho, tipo eu que tava fazendo mecânico, isso e aquilo, só tinha um apoio no dia da corrida. Um mediano, o cara vai estar gastando entre R$8.400 a R$12.000. Não tem como fugir disso. O cara tá ali, não tem ajuda de moto, precisa do mecânico, tem um personal, isso e aquilo. É isso daí, não foge disso. R$8.400 a R$12.000 por mês. Sem tirar de dentro ali, ó. Pum. Pode ter certeza que está gastando isso. E o piloto, tem toda a estrutura já que você falou. Desde 4 vezes, 5 vezes treino na semana, tem nutricionista, psicólogo, treinador, mecânico, é isso daí. O cara vai estar gastando de R$16.000 a R$20.000. Não tem como fugir disso. Gia, mas o cara machucou, tá parado, ou tá de férias. R$8.000 ele vai estar gastando, por mais que ele esteja parado, tirando os treinos, peça, isso e aquilo, por mais que às vezes ele também tenha toda essa estrutura de patrocínio que ele tá tirando os R$8.000. Não tem como o cara não tá tirando isso. Não tem como o cara fugir disso. Vamos dizer assim, hoje, o cara é o gasto, mas às vezes usa a estrutura do pai, isso e aquilo, usa a casa, então ele vai dando aquele jeitinho, mas trazendo para vocês, é isso daí o gasto. Não tem como fugir, igual eu falei antes, né? O mais difícil às vezes não é você adquirir estrutura, é você manter essa estrutura, manter a roda girando, isso que sai o mais caro. Então, como eu falei, isso daqui não foge muito. Um piloto profissional hoje em dia, assim, que tenha toda a estrutura, que só sobe em cima da moto, acelera e faz a parte física dele, descansa, tem toda essa equipe por trás, tá gastando isso. Hoje, as equipes oficiais melhoraram muito. Na minha época,
que eu ganhei mais dinheiro, eu tinha essa estrutura sozinho. Eu tinha que bancar praticamente toda essa estrutura. E hoje em dia a gente vê as equipes, né, com a carreta, o massagista, fisioterapeuta no dia da pista, tem o preparador físico do time, treina junto, isso, aquilo. Então já diminuiu bastante os gastos, porém tem muita coisa que você não foge. O plano de saúde, você ir pra pista, o teu gasto pessoal, o teu seguro, o teu plano de saúde, cara, não tem como fugir. O básico, por mais que você tenha tudo, você tá gastando 5 mil reais pra mais. Então, e você que tá, vamos dizer assim, Jean, mas pô, eu tenho que gastar tudo isso pra chegar no nível desses caras, às vezes você vai ter que gastar. Tem muitos pilotos que aprendem mais rápido e tem pilotos que demoram mais. Então, não é igual falando pros leigos do esporte, que vai lá e corre, Jean, vai lá e faz isso, faz aquilo. Não é bem assim. Eles pensam que é bonito, tá aqui a moto, vai lá e acelera. Não, não é assim, é toda uma preparação. Então, vocês têm que entender que tudo é gasto, tudo é investimento. Então, hoje em dia, as equipes, como eu falei, as equipes melhoraram, já afunilaram, né, puxaram os gastos para ela, dão uma assessoria, porém, muitos gastos ainda não tem como você não fugir. Então, hoje em dia, o piloto fala que tá ganhando 5 mil reais e tá andando para uma equipe, ele tá empatando dinheiro, não tá ganhando R$1, ele tá tirando o dinheiro do bolso ainda, às vezes, muitas vezes, né? Então, vale a pena, às vezes, você tem que refletir com isso daí. A gente vê tudo lindo, maravilhoso lá embaixo da carreta, tudo isso e aquilo. Até eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que realmente foi verdade. Quem me falou a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi o Max Balbi, o primo, né, desculpa, do Balbi. Ele falou, cara, não se impressione com as motos dos caras, ou o cara tá embaixo de uma carreta aí. Porque muitos pilotos vão estar com uma moto lixo, assim, às vezes tá debaixo de carreta, lá tem roda, isso e aquilo, mas o motor não vale nada, não tem uma estrutura, não tem um treinador, não tem isso, não tem aquilo, e muitas vezes você vê o pilotinho ali com uma vanzinha muito melhor. Então, a realidade realmente foi essa. Ele falou isso pra mim, não se impressione, não fica olhando a moto dos caras, que tem muito nego com a moto top da top e não consegue se classificar nem pro Night Show, né, nem entre os 40 melhores. E isso foi a realidade. A primeira vez que eu fui, eu olhava assim, nossa, eu não conhecia muitos pilotos do pelotão de trás, assim, só os da equipe, né? Aí eu olhava, às vezes treinando, pô, às vezes tinha dia que eu treinava, os caras me botavam 2 segundos, né? Eu olhava, esses caras mal classificam pro Night Show e eu tô tomando pau deles, né? Claro que eu tava me adaptando ainda, tudo. Aí chegou na primeira etapa, eu classifiquei pro Night Show, quase me classifiquei na primeira etapa já pro Main Event, e os caras nem pro Night Show se classificaram. Aí na segunda etapa eu já classifiquei pro Main Event, e aí foi caindo. Realmente era o que aconteceu, né? Tipo, são coisas que, alguns investimentos, às vezes o cara pensa... Tive até um problema em 2015, que o cara que me deu suporte, ele emperequetou toda a moto. Colocou plástico, colocou os negócios da Works Connection, de freio, deixou a moto linda, a moto tava linda, roda, só que o motor era um lixo. Daí eu caguei na cabeça dele, caguei entre termos, né? Eu falei, cara, que adianta você gastou lá $2.000 na moto e a moto não anda, a moto é ruim. Aí ele ficou bravo até comigo e tal, não sei o que. Aí no outro ano que eu fui, no meu último ano, em 2018, aí ele investiu numa moto top, aí os resultados apareceram, eu falei pra ele, e aí, viu a diferença? Então, às vezes a gente vê, né, pensa, não, o cara tem isso, tem aquilo, mas se ele não investir no lugar certo, tem toda a estrutura, mas não tem todo esse acompanhamento, não treina, não tem acompanhamento do personal, disso, daquilo, faz total diferença. Às vezes o cara pode estar de saveiro e uma barraquinha lá, às vezes ele tá se ferrando ali no sábado e domingo, e o cara tá de motorhome. Mas o cara tem toda essa estrutura, ele investiu toda essa estrutura por fora, durante a semana, os meses de treinamento, vai surtir o efeito, vai ter o resultado. E o cara que tem toda a estrutura no final de semana lá, vai chegar, não vai andar, tipo, vai andar e vai ficar pra trás, vai falar, pô, mas tem tudo aí, viajou de avião, isso, aquilo, o cara veio de carro, mas fez o treinamento errado, não sabe se preparar, não sabe exatamente o que faz diferença. Então, pessoal, queria trazer isso pra vocês entenderem um pouco mais como que é o motocross, né? A gente vê muitas coisas, não é simplesmente tá aqui a moto, vai lá e arrepia. A gente pode dar a melhor moto mundial pro melhor piloto, vamos dizer assim, do Brasil, ele vai lá no Mundial e vai
tomar a cor, até ele se adaptar, até ele entrar no sistema, se adaptar com a pista, tudo. Então, você tem que saber fazer o motocross. Então, isso aqui é um pouco como que você pode estar fazendo motocross, é um pouco da minha experiência que eu estou trazendo para vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, isso nos fortalece e a gente se vê nas pistas. Valeu! Bye!